amigos e irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo da IBN. E nesse vídeo de hoje eu já inicio lembrando que comecei a falar sobre o tema do sofrimento nos meados de dezembro do ano passado. Eu ressalto que o tema do sofrimento quer dizer sofrer por Cristo. Hoje nós estamos caminhando para a última série sobre esse tema. Eu já abordei várias coisas ao longo desses meses, mas o assunto agora vai ser sobre a glória. Hoje vou fazer, ou melhor, não vou fazer uma introdução, mas quero abordar um texto de 1 Pedro onde ele fala sobre a preocupação ou ansiedade que muitos cristãos abrigam em suas vidas. Assim sendo, encerro uma série para entrar na outra, ou seja, a última a respeito do sofrer por Cristo. Fique comigo e avançamos juntos nessa jornada. Vamos lá? Vamos ver? Bem, queridos, eu tomo aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Acompanhem atentamente comigo esse versículo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro usou aqui o verbo lançar expressando uma ordem, ou seja, na sua forma original, o verbo carrega o sentido imperativo. Aliás, para um pescador, diga-se de passagem, o verbo era muito pertinente, já que ele sabia muito a respeito da sua aplicação. Os linguistas apontam que o termo está estreitamente relacionado com o verbo humilhai-vos do verso 6. Em outras palavras, um modo de saber se estou me humilhando é comprovar se de fato tenho lançado toda a minha ansiedade sobre o Senhor. Este versículo mostra que a humilhação não é o caso de dar-se por vencido, assumindo passivamente a derrota. Não, de forma alguma. Lançar a ansiedade sobre ele é uma declaração ativa de fé. Pedro usou a palavra grega toda no singular e isso salta aos olhos de modo interessante. É como se todas as suas ansiedades tivessem que ser atadas, amarradas num molho e postas sobre o Senhor. Ao buscar uma compreensão mais profunda do que Pedro escreveu, chegamos ao entendimento de que toda a carga tem que ser lançada de modo integral sobre Deus. E isto, por sua vez, sinaliza uma atitude determinada, uma convicção firme, a qual se tornará evidente na forma como você enfrenta cada episódio de ansiedade que cruza o seu caminho. O que a Bíblia exige é difícil para todos nós, isto é, ela determina que lancemos toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Se retivermos algo da ansiedade, isto seria ou será contrário à humildade bíblica. Não sei se você consegue entender, mas para simplificar aí o entendimento, para melhorar um pouco, seria como se estivéssemos buscando uma alternativa de livrar-nos da origem do nosso sofrimento, em vez de crer que Deus se encarregará do problema. Só para lembrar, a obediência é impossível sem fé. Ponha isso na sua mente, no seu coração. O fundamento de Pedro para a ação de lançar toda a ansiedade sobre o Deus Altíssimo está baseado no fato de que Ele tem cuidado de nós. Às vezes pode parecer difícil aceitar o fato de que Deus cuida de seus filhos. Isto ocorre quando certas circunstâncias externas do sofrimento parecem indicar que Deus não está fazendo nada e que não se preocupa conosco. Bem, isto só parece, mas é falso como uma nota de R$3. Outra coisa para você guardar na sua mente e no seu coração. A verdadeira humildade crê e aceita por fé que Deus nos ama e está trabalhando
mesmo quando nós não vemos e nem tampouco sentimos qualquer evidência desse trabalhar. É isso. Com toda certeza, os intentos de alcançar a humildade bíblica serão postos à prova. Depois de tudo, se estes são os pré-requisitos para a intervenção do Altíssimo, encontramos sentido no que Satanás faz para evitar que você se sujeite em humildade a Deus e lance sobre ele a sua ansiedade. O inimigo poderá insinuar que você merece coisa melhor, que a vida não é justa e, por consequência, Deus também não. Poderá sussurrar: você tem seguido a Cristo até aqui, veja que ponto chegou a sua vida. Satanás, o caluniador e mentiroso, cochichará mentiras de que Deus falhou, de que não esteve presente quando você precisou e que não se importa com você. Dirá também que você está só e que não há esperança. Pedro não desconhecia o método de Satanás agir e, por este motivo, ele queria que seus leitores estivessem preparados. O futuro ataque era tão certo para eles como foi para Pedro na noite em que Jesus foi traído. Portanto, se você se mostra submisso a Deus, pode estar seguro que o inimigo aumentará a temperatura. Todavia, isto não é para desanimar a ninguém. Pelo contrário, se o fogo arder mais um pouco, fique firme, pois a vitória está próxima. Que o Deus de toda graça firme os seus passos em todo o tempo e te abençoe imensamente. Até o próximo Simplificando, se o Senhor assim o desejar. Até lá!